Fique agora com o programa Alegria do Evangelho. Apresentação Padre Damião Silva. Oferecimento ultrafarma.com.br. É com alegria imensa no coração que chego até a sua casa com o programa Alegria do Evangelho. A alegria do Evangelho é justamente a exortação apostólica do Papa Francisco. Ele que nos convida a nos alegrarmos em Deus, com a graça de Deus. E nos diz assim, o primeiro ponto sobre a alegria do Evangelho do Papa Francisco. A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por Ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo, renasce sem cessar a alegria. É o que nos diz o Papa Francisco na exortação Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. E que a alegria do Evangelho inunde a sua vida de cristão, de filho de Deus, de filha de Deus, com essa alegria permanente. O Papa Francisco nos convida a meditar sobre a alegria do Evangelho. Vou meditar com você o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículos de 13 a 35. Quero agradecer a Deus por este programa e também pela sua companhia aqui no programa Alegria do Evangelho. Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: "O que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas com tudo isso já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e nada encontraram. Encontraram o corpo dele e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então ele lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então um disse ao outro:
não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Os discípulos de Emaús encontraram Cristo ressuscitado, mas não o reconheceram. Não reconheceram porque estavam na tristeza. Não reconheceram porque não tinham entendido ainda a alegria da ressurreição. Nos diz a palavra que eles estavam tristes, abatidos, estavam desanimados. Só depois que Jesus caminha com eles, é que eles entendem que é Deus, que é o Cristo vivo e ressuscitado, que está caminhando com eles. Eles ouviram Jesus narrando a Escritura e depois os olhos deles se abriram. Quantas e quantas vezes nós também somos assim? Deus caminha conosco, se revela no nosso dia a dia, nas situações, e não compreendemos que é o Senhor. O Papa Francisco nos convida, na exortação Alegria do Evangelho, a meditar e a lançar a nossa confiança em Cristo vivo e ressuscitado. Ele não nos ilude. O Senhor está vivo no meio de nós. E nós reconhecemos o Senhor aonde? Na fração do pão, na partilha. Nós reconhecemos o Senhor quando ouvimos o Senhor através da palavra no Evangelho e quando participamos da Eucaristia na Santa Missa. Quero convidar você a sintonizar todos os domingos, 7 horas da manhã, na Rede TV, diretamente do Santuário São Judas Tadeu. A missa é transmitida ao vivo. É a alegria do Evangelho, através do Santuário São Judas Tadeu, que chega até a sua casa, até a sua vida, a sua família, e que ao partir o pão e que ao ouvir a proclamar a palavra de Deus, você sinta essa presença de Cristo vivo e ressuscitado. Os discípulos reconheceram Jesus depois que Jesus narrou esses fatos. Quantas e quantas vezes Deus já se revelou a nós, mas nós só vamos entender isso mais tarde. O Evangelho nos convida a confiar que Deus caminha conosco. Cristo vivo e ressuscitado, mais do que nunca nesse tempo pascal, chega até a sua casa, até a sua família, desejando a paz. Sintonize todos os sábados e todos os domingos também o programa Alegria do Evangelho. Participe da Santa Missa diretamente do Santuário São Judas Tadeu, através da Rede TV. É o programa Alegria do Evangelho que chega para você, para a sua família, onde nós meditamos o Evangelho de hoje, desse final de semana, onde Cristo nos convida a reconhecê-lo ao partir o pão. E a reconhecer também Deus na vida dos outros, de quem passa por nós. Espero por você, aqui, diretamente do Santuário São Judas Tadeu. Conto com a sua presença, com a sua audiência, com a sua participação. Você de perto, venha rezar conosco aqui no Santuário São Judas Tadeu. Você de longe, pode sintonizar na Rede TV todos os domingos, 7 horas da manhã. Que desça sobre você, sobre a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até o próximo programa, se Deus quiser, e fique agora com a Santa Missa diretamente do Santuário São Judas Tadeu.